Você realmente leva jeito para esse negócio de entrevista, sabe? Você tem que... Não, sério. Ciência 17, primeiro ano. Autocancelamento. Tá bom. Eu não estou te ouvindo. Gente, eu tô falando aqui há 3 minutos e o microfone estava desligado. Pelo amor de Deus. Agora. Eu ia falar isso agora. Eu achei que era o meu que estava aqui fechado, eu não estava escutando você. Eu voltei já 2 vezes na aula. Eu falei, ué, Ai, meu Deus. Desculpa, eu vou começar de novo. Vamos lá. A gente viu, por que a gente seguiu essa linha temporal e eu fiz essa abertura com vocês? Para a gente entender as diferenças entre gênero textual e tipo textual. O que é um gênero? O gênero é aquele que trabalha de uma maneira mais ampla. Então, nós temos diversos tipos de gênero e cada gênero ele precisa cumprir a sua função específica ali. Eles têm uma relação específica com uma forma específica da linguagem, da comunicação. Contos, novelas, romances, têm uma linguagem específica. Esses são os gêneros textuais. Os tipos, eles se classificam de acordo com uma estrutura. Lembram quando eu falei, quando a gente começou a discutir sobre a diferença de língua falada e língua escrita? Deixa eu ver se eu coloquei para gravar, né? Coloquei. Entre língua falada e língua escrita, eu falei com vocês que a nossa língua falada ela é mais ampla e espontânea e a língua escrita ela precisa ser mais rebuscada. Espera aí, gente. Maria, o que você está quebrando aí? Ai, meu Deus, uma criança terrível. Voltando. Por que a língua escrita precisa ser específica? Por que a gente aprende a escrever diferente da forma que a gente fala na escola? Porque a gente precisa ter essa noção que o texto escrito ele precisa dar conta sozinho da comunicação da informação. Então, os gêneros sexuais trabalham de uma forma ampla, enquanto os tipos sexuais trabalham de uma forma mais específica. Lembram que na última aula eu falei que a gente tem uma forma de engavetar os nossos textos? Pensem num gaveteiro. E esse gaveteiro tem um monte de gaveta. A gente consegue encaixar estruturas específicas, uma em cada gaveta. E a gente vai ter uma gaveta de cada tipo textual. Por quê? O modo específico de enunciar e de realizar essa comunicação depende da estrutura e da finalidade desse texto. O primeiro tipo que a gente tem para ver é o texto dissertativo argumentativo, que é aquele que a gente vê em vestibular, que a gente vê em grande maioria no Enem, é aquele que a gente faz todos os dias no cursinho, quando a gente está num cursinho, quando a gente está estudando para uma prova específica, geralmente eles pedem uma produção textual. É um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque é através dele que a gente consegue expor as nossas vivências, as nossas formas de falar, de se colocar no texto. Então, esse texto ele tem uma construção muito específica. Observem que cada tipo textual que eu vou falar aqui com vocês, eles não são tipos isolados. Eu consigo ter um emaranhado de tipos textuais desde que eu tenha um predominante. Então, vamos lá. No texto dissertativo argumentativo, a gente tem que defender uma ideia. Ok. Como que a gente defende essa ideia? Persuadindo o leitor, fazendo com que ele concorde com tudo que eu estou falando. Então, a gente precisa construir o texto sempre com esse pensamento. Os argumentos que eu tenho para utilizar e para trabalhar esse texto, para que o leitor se coloque nesse texto junto comigo. Como que eu faço isso? E aí ele tem uma construção, né, digamos assim, específica. Qual que é essa construção? Para de comer borracha, Maria. Qual que é essa construção? Ele precisa de 3 pilares. Que 3 pilares são esses? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que a gente vê na introdução?
a gente apresenta a nossa tese, a gente apresenta o que a gente quer defender. Por que eu estou defendendo isso? Qual a importância disso diante da sociedade? O que eu posso fazer com essas informações? Essa é a minha introdução. No desenvolvimento, eu vou descrever cada uma das teses que eu introduzi, que eu falei lá na introdução. Então, o desenvolvimento é a parte que a gente tem de elaborar o nosso discurso completo sobre aquilo. A gente vai falar o máximo que a gente pode sobre aquilo, descrever muito bem, para que as informações necessárias estejam ali. Como que eu posso entender tudo isso? De tal forma, a gente tem as estruturas sintáticas específicas, a gente escreve de uma maneira mais rebuscada, e a gente conclui essa ideia, a gente fecha essas teses, estabelecendo um novo contexto a partir delas. Então, o texto dissertativo argumentativo é aquele onde a gente expõe a nossa ideia de uma maneira persuasiva. A gente faz com que o leitor concorde com tudo que a gente escreve, com que esses argumentos que nós propomos sejam aceitos. Então, a marca principal desse texto é manter essa estrutura, defender essa tese, sempre com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Outro tipo textual específico é o texto expositivo. É aquele que a característica principal dele é a exposição de uma informação, através de uma explanação. O que você está comendo? Está comendo borracha, Maria Júlia? Ô, gente, alguém para essa criança? Vamos lá. Como que a gente faz essa questão de explanação e conceitualização? A gente só expõe. Não tem uma estrutura específica. A gente não precisa convencer o leitor de nada. A gente só tem que colocar isso para fora. Uma maneira muito comum da gente ver isso hoje em dia é em podcasts. As pessoas chegam ali para expor sua vida, expor sua área, expor o seu conhecimento. Onde a gente também vê isso? Palestra, seminário, entrevistas, dicionários. Por quê? Esse texto só tem a função de explanar uma ideia, conceituar uma ideia, comparar uma ideia com a outra. A gente tem também o texto narrativo, que é aquele texto que a gente aprende lá na escolinha. Por que a gente trabalha com as crianças primeiro o texto narrativo? Para a construção do imaginário. É muito legal a gente chegar para uma criança e falar assim, nossa, você gosta da história da Cuca? E a criança fala assim, nossa, a Cuca pega a gente. Por quê? Isso é o trabalho imaginário dela. Onde que a gente pode trabalhar isso com as crianças também? Conto de fada. Era uma vez. Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. Por quê? Porque a gente trabalha isso com as crianças. Pinóquio. Para as crianças entenderem a função social desse texto. Observem que cada tipo de anedota que a gente trabalha com a criança, no final, tem um fechamento, tem um pensamento específico. Qual o pensamento principal, o fechamento da história do Pinóquio? Que a gente não pode mentir. Então, geralmente, crianças que acreditam nessa história, quando a gente fala assim, seu nariz está crescendo, hein? Ela já coloca a mãozinha no nariz e fala assim, mas eu não estou mentindo. Por quê? Porque a criança entende o contexto desse texto, entende a mensagem final desse texto. Então, o texto narrativo ele tem, sim, uma estrutura específica. Ele expõe uma relação entre alguns personagens dentro de um contexto, dentro de um espaço e dentro de um tempo. Ele conta histórias baseadas num ponto de vista. Aqui, ó, toma aqui para vocês. Dentro de um ponto de vista. Esse ponto de vista ele é desenvolvido ao longo da história de algumas formas. Ele pode ser desenvolvido em terceira pessoa, quando o narrador não faz parte da história, ele só conta essa história. É o famoso contar fofoca, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. A gente não se coloca na história, a gente só conta. Ou ele pode ser desenvolvido em primeira pessoa, quando o narrador é uma personagem desse texto. Quando ele está inserido ali e contando essa história. Então, esse tipo de texto, ele é um tipo de texto que mantém essa estrutura. Às vezes a gente não percebe, mas ao pé da letra, quando a gente consegue identificar como essa história está sendo contada, é baseada no contexto, no tempo e no espaço, a gente entende que se trata de um texto narrativo. Onde a gente pode ver um texto narrativo? Conto, fábula, crônica, romance, novela.
São textos específicos baseados em um contexto e com uma relação entre personagens e esses contextos específicos. A gente tem também o texto descritivo, onde ele só está ali descrevendo algo com riquezas de detalhes, seja um objeto, seja uma pessoa, um lugar ou um evento. Uma grande característica que a gente tem nesse tipo de texto é o uso de uma quantidade excessiva de adjetivos. Sabe quando a gente está afim de uma pessoa, a gente quer contar dela para outra pessoa, e a gente enche ela de elogios? É um texto descritivo. Nossa, ele é lindo, ele me trata muito bem. E aí chega alguém, uma amiga nossa, ou um amigo, vai ver essa pessoa, esse menino ou essa menina, fala assim, nossa, mas nem é tão bonito assim. Por quê? Porque a gente exagera. Esse é um tipo de essa é uma das características do texto descritivo. Ele trabalha esse exagero de adjetivo. Então, onde que a gente pode ver isso? Diário, relato de viagem, biografia, anúncio de classificado, cardápios. Por quê? O que a gente vê no diário? A gente escreve tudo aquilo que a gente passou no dia, né? E se a gente perdeu o ônibus, a gente fala que o resto do dia foi estragado. E a gente não aproveitou o resto do dia, porque aconteceram algumas coisas que fizeram com que o nosso dia desmoronasse. Se a gente briga com uma amiga, a gente vai escrever no diário, a gente dá ênfase para essa briga o tempo inteiro. Se a gente termina um relacionamento, a gente dá ênfase nisso também o tempo inteiro. Por quê? A gente está descrevendo com riquezas de detalhes um acontecimento. E anúncio de classificado. Quando a gente quer alugar uma casa, comprar um carro, a gente procura a descrição detalhada desse carro, não só as imagens. A gente precisa saber o que tem nesse carro. A documentação está em dia, está tudo ok, tem gás, está com vistoria feita. A gente precisa desse tipo de riqueza de detalhe para que esse texto seja descritivo. E a gente também tem o texto injuntivo, que é aquele texto que tem a função de orientar, de instruir como funciona alguma coisa e serve como uma ordem para o leitor. Então, a característica principal desse tipo de texto é o uso dos verbos no imperativo. Então, nesse texto, a gente tem ali uma ordem ao leitor que ela exclui outro modo ou possibilidade de ação. Onde que a gente pode ver isso? Uma receita culinária, uma bula de medicamento, manual de instrução. A gente tem o passo a passo para seguir. Ele não dá uma abertura. O leque de abertura dele não é grande para que a gente possa inferir alguma coisa. Não coloca na boca. Então, toda vez que a gente falar sobre gênero, a gente pode observar que os gêneros sexuais eles podem ser mesclados. Nem todo texto utiliza só uma linguagem verbal e ele utiliza só uma estrutura, porque a gente precisa considerar que os nossos tipos de linguagem eles são abrangentes. Então, a gente pode inferir que cada texto ele não é só específico de uma área, só específico de uma estrutura. Um exemplo. A gente vê hoje em dia nas redes sociais, né, o pessoal fazendo resenha de alguma coisa. Resenha de um artigo tecnológico. O que essa pessoa faz? Nos dá a lista de benefícios desse celular, digamos assim, o novo iPhone. Quando a gente abre o site da Apple, o que a gente tem lá? Uma lista dos benefícios de tudo que tem de novo no iPhone 13. Acho que é o 13 último, né? Ok. A gente está ali. O que eles trabalham depois? É um texto descritivo. Está me dando detalhes da parte técnica desse apetrecho tecnológico. O que a gente faz quando a gente abaixa a tela um pouquinho? Vai rolando a tela. A gente vê um merchandising falando os benefícios desse texto. O que isso vai trazer de bom para a minha vida social? Nossa, as fotos são lindas, eu consigo gravar vídeos de tal qualidade. Eu consigo... Não, tira da boca, né, Júlio? Eu consigo fazer coisas diferentes com esse celular. Então, aí eu já tenho o quê? Um texto dissertativo argumentativo. Mesmo que não seja totalmente estruturado, a função do anúncio é convencer o comprador.
E no final a gente tem os comentários. A gente pode falar que é um texto expositivo, onde as pessoas que já possuem aquilo falam sobre esse apetrecho. Olha como num ambiente só, num ambiente único, a gente tem uma mescla de tipos textuais. A gente também tem uma questão de lugar de divulgação desse texto. Onde que a gente costuma ver texto dissertativo argumentativo? Jornais, revistas, sites específicos de artigos, ou até mesmo em páginas onde a gente encontra monografias. Vocês estão fazendo um TCC. Um TCC é um texto dissertativo argumentativo, só que numa abrangência muito maior, porque não é um texto só. Vocês precisam fazer um trabalho de conclusão de curso demonstrando por que a ideia de vocês é nova, por que vocês acham que isso é importante. A gente tem hoje em dia as redes sociais. Antigamente, na minha época dos primórdios, a gente tinha um número específico de palavras para escrever no post do Facebook. Assim como a gente ainda tem um número de caracteres para serem utilizados no Twitter. Por quê? Esse tipo de condensação de informação é que nos mostra como essa imagem, esse texto vai ser divulgado. Pessoal, que vocês, principalmente, vão ler muito, vão ver muito no serviço de vocês, é uma ata. O que é uma ata? É um documento onde a gente tem as informações tomadas por uma coletividade. Então, onde que a gente vê uma ata? Em reuniões, em simpósios, conferências, congressos, porque o objetivo desse documento é registrar as ideias, informações e decisões que foram tomadas por aquele grupo ali naquela reunião. Então, é uma forma que a gente tem de documentar tudo aquilo que foi discutido e deliberado nesse tipo de assembleia. E é um tipo de documento que pode ter um caráter mais formal, porque geralmente a gente designa uma pessoa como secretária, essa pessoa anota tudo o que acontece naquela ata, né? E aí depois leva para um cartório para autenticar esse tipo de documento. Então, toda vez que a gente tiver uma reunião, tiver uma produção de uma ata, a gente sempre chega no momento que a gente precisa designar uma pessoa, geralmente chamada secretário, para redigir essa ata, escrever tudo e colocar ali na ata tudo que foi levantado em debate nessas reuniões. Então, o que acontece? Essa pessoa vai fazer isso, no final da reunião, ela lê a ata para todo mundo e colhe todas as assinaturas. E aí ela guarda esse documento. Geralmente, instituições que mantêm regularmente esse tipo de reunião têm um livro específico, um livro ata, onde são feitas todas essas anotações. Então, eles conseguem levantar pontos e saber tudo o que foi discutido através desse tipo de texto. Uma característica muito importante da ata é a polifonia. O que é a polifonia? Quando a gente tem várias vozes discursivas. Então, a gente tem ali, adaptada para a nossa forma escrita, várias formas de falar uma coisa, várias formas de transcrever e adaptar a nossa linguagem ali. Então, mesmo que seja uma pessoa escrevendo esse documento, o efeito que se tem é que são vários autores, porque são várias pessoas falando sobre aquele determinado assunto. E quem escreve, o secretário que manuseia, que redige essa ata, ele tem que contemplar a fala de cada um. Então, participante, tal, nomeia a pessoa, designou, falou que, e descreve o que a pessoa falou. Ele precisa literalmente dar nome aos bois para isso ter um sentido depois, para que essa ata seja amplamente difundida depois. Que é o que é muito comum a gente falar, fulano falou alguma coisa, e se a gente não documenta isso, a gente perde isso, porque não tem como comprovar, né, digamos assim. Então, a ata é um documento por causa disso. Ela tem várias vozes que falam sobre um determinado assunto e tem o valor de um documento. Outro tipo de texto que vocês vão trabalhar muito é o prontuário. O que é o prontuário? Aquele documento que tem as informações e instruções de saúde de um paciente. Então, ele é um documento técnico e ele tem vários tipos de texto nele também. Ele pode ter um texto descritivo, são as evidências, por que aquele paciente chegou ali, o que ele está sentindo e como. Tem o texto narrativo,
trabalha o quadro evolutivo desse paciente, anamnese, como que ele chegou nesse resultado, e tem o texto dissertativo, qual o diagnóstico que o médico retirou disso. Esses tipos de texto são redigidos somente pela equipe de saúde. Então, só quem vai ter acesso a isso são vocês. Eu só vi a minha ata quando eu estava no hospital para ter minha filha, porque eu nunca tinha visto uma ata antes. E estava lá, tudo impresso bonitinho, todos os exames que eu fiz, tudo que o médico esperava, os remédios que eu utilizei, tudo descrito ali. Por quê? Porque são as instruções, são todas as informações necessárias falando sobre a minha saúde naquele momento. Eu nunca tinha pegado uma ata na vida. E eu fiquei assustada, porque tinha coisa ali que eu nem lembrava que eu tinha tomado, que eu tinha feito, exames que eu tinha feito. São documentos transcritos e somente redigidos pela equipe de saúde. E o que a gente pede, o que é pedido numa ata? Uma linguagem padrão, culta e sempre seguindo a ortografia oficial. Por quê? Mesmo que seja uma equipe que escreva esse prontuário, ele precisa ser lido e entendido por todo mundo. Por isso que ele pede a linguagem padrão. Não é uma questão de utilizar somente diminutivos ou termos somente específicos. Porque médicos diferentes, pessoas da área de saúde de ambientes diferentes podem ter acesso a esse documento. Então, ele precisa ser entendido e lido por todos. Então, o que a gente pede numa produção assim muito formal? Uma linguagem padrão culta, escrever detalhadamente, com cuidado maior, uma produção lexical extensa, frases com pontuação correta. Mesmo que a gente entenda que tem médico que tem a letra muito feia, que a gente não entende o que ele escreve, a gente precisa ter noção de que a nossa leitura precisa ser uma leitura muito precisa. Mas se a gente lê uma medicação errada e aplicar uma medicação errada, a gente coloca em risco a vida do paciente. Então, o que se pede no prontuário? Uma linguagem altamente padronizada e estilizada. Sabe aquele português normativo? Esse português que entra aí. Aí também entra a importância de vocês saberem escrever muito bem, porque vocês vão precisar disso no campo de trabalho de vocês. Se alguém pedir para que vocês redigam uma ata, vocês não vão escrever, fulano chegou aqui com uma dor no braço. Não, vocês vão colocar termos específicos que serão de leitura e entendimento dos profissionais que tratarão desse paciente depois. Da mesma forma que um pedido de exame, ele também sempre vem ali especificado qual o tipo de exame, como que ele deve ser feito. A gente tem uma série de padrões, de regras para seguir no pré-exame, né? Alguns exames pedem um preparatório. Por que isso é importante? Porque a gente precisa saber o que a gente está lendo. E aí que a gente também vê a importância da língua escrita. Se a gente chegasse um no ouvido do outro no hospital, um exemplo, e falasse, fulano ali tá com isso. E aí seria a mesma coisa que uma fofoca, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas ele falou isso, mas ele falou aquilo. Não ia ter uma margem, não ia ter uma especificidade sobre tudo aquilo que essa pessoa está falando. As informações não estariam completas ali. Por isso que a gente tem o prontuário, para manter ali organizado, estruturado tudo que esse paciente precisa. Por isso é um documento técnico. Eu acho que é isso, galerinha. Acho que terminamos os nossos tópicos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, pode falar. Eu estou aqui para vocês hoje. Então, ok. Vou entender que vocês não têm dúvida. O que a gente vai fazer na próxima semana? Uma revisão com tudo que eu vou pedir na prova. Então, aqui, Ju, ó. Toma. O que a gente vai fazer na próxima semana? Uma revisão. E eu vou abrir a prova para vocês na plataforma depois da nossa aula. Vocês já sabem como funciona a prova, 10 questões na plataforma.
Vocês acham que terão 2 chances de prova, é isso, né? 2 chances de prova, a prova vale 10, mas na próxima semana eu vou falar direitinho sobre a prova com vocês, ok? Quem ainda não tiver a nota dos trabalhos, pode me mandar mensagem. Eu acho que é isso, galerinha. Acho que é só isso por hoje, então. Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem. Vou liberar vocês para não ficar prendendo vocês aqui, ok? Boa noite para vocês. Tenham um bom resto de semana. Boa noite. Se vê na Boa próxima. noite, professor.